Nós sonhamos juntos em conquistar o mundo da gastronomia, mas quando a pressão aumentou, meu melhor amigo escolheu a traição. Ele lançou uma campanha covarde de mentiras para arruinar meu restaurante e minha reputação. Ele achou que tinha me destruído, que eu iria desistir e desaparecer. Mas ele subestimou minha paixão e, no final, a verdade não só veio à tona, como foi servida como o prato principal da noite que mudou tudo. Eu e o Ricardo nos conhecemos na escola de gastronomia. Éramos inseparáveis. Enquanto os outros alunos competiam ferozmente, nós colaborávamos. Passávamos noites em claro na biblioteca, estudando Escoffier, e fins de semana experimentando receitas malucas na minha pequena cozinha. Tínhamos o mesmo sonho, abrir nossos próprios restaurantes e revolucionar a cena culinária da nossa cidade. Ricardo era o showman, carismático, com um talento nato para criar pratos visualmente deslumbrantes. Eu era a purista, obcecada pelo sabor, pela técnica, pela alma da comida. Nos formamos com honras, por alguns anos, seguimos caminhos diferentes para ganhar experiência. Mas o sonho compartilhado nunca morreu. Quase que em sincronia, ambos decidimos que era a hora. Com um ano de diferença, abrimos nossos restaurantes a poucas quadras um do outro. O meu, a Raiz, era um lugar pequeno e acolhedor, focado em ingredientes locais e receitas que contavam uma história. O dele, o palco, era moderno, barulhento, com pratos que pareciam instalações de arte. A imprensa local adorou a narrativa, os dois amigos, agora rivais, competindo pelo coração e estômago da cidade. Mas, para nós, era uma rivalidade saudável. Íamos um ao restaurante do outro, trocávamos dicas, celebrávamos os sucessos. Pelo menos, era o que eu pensava. A virada aconteceu quando o Guia Estrela, o mais prestigiado crítico de gastronomia do país, anunciou que passaria uma semana na nossa cidade. Era a chance de uma vida. Uma crítica positiva no guia poderia transformar um restaurante local em um destino nacional. Todos sabiam que, pela forma como ele trabalhava, provavelmente apenas um de nós receberia a cobiçada crítica principal. A competição amigável tornou-se tensa. Ricardo ficou obcecado. Ele me ligava constantemente, perguntando se eu tinha alguma informação, se eu sabia quando o crítico viria. Eu estava focado no meu trabalho, garantindo que minha cozinha estivesse impecável. Foi então que as coisas começaram a ficar estranhas. A primeira avaliação online negativa apareceu. Um usuário anônimo alegava ter encontrado um cabelo na comida. Eu fiquei chateado, mas acontece. Pedi desculpas publicamente e reforcei nossos procedimentos de higiene. Mas, no dia seguinte, surgiram mais 3. Uma sobre um suposto rato visto perto da cozinha. Outra acusando um dos meus garçons de ser grosseiro. Eram mentiras, eu sabia. Minha equipe era minha família. Mas as avaliações eram venenosas e começaram a afetar nossas reservas. O ataque se intensificou. Fotos manipuladas começaram a circular em grupos de gastronomia locais. Alguém pegou uma foto do meu sous-chefe e a editou para parecer que ele estava bebendo em serviço. Espalharam o boato de que eu comprava ingredientes vencidos. A campanha era sistemática, cruel e projetada para destruir a única coisa que um chefe tem de mais valioso, sua reputação. Eu liguei para o Ricardo, desesperado, esperando o apoio do meu melhor amigo. Cara, que loucura, ele disse ao telefone, a voz soando falsamente simpática. Tem gente muito invejosa nesse meio. Fica firme, você vai superar isso. Mas algo em seu tom não me convenceu. Naquela noite, um dos meus garçons mais jovens veio falar comigo, com os olhos cheios de lágrimas. Ele me mostrou uma mensagem que recebeu de um perfil falso, oferecendo dinheiro para ele confirmar a história do rato. Aquele foi o momento em que a suspeita se tornou uma certeza dolorosa. Só havia uma pessoa que se beneficiaria tanto com a minha destruição. Só uma pessoa conhecia minhas inseguranças e os pontos fracos do meu negócio. Era o Ricardo. Meu melhor amigo estava tentando me aniquilar.
A sensação de traição foi paralisante. Passei uma noite inteira acordado, revivendo cada conversa, cada piada, cada momento da nossa amizade, tudo agora contaminado pela dúvida. Como ele pôde fazer isso? Por uma crítica. A dor era profunda, mas na manhã seguinte, ela deu lugar a uma determinação fria. Eu não ia deixar ele vencer. Eu não ia deixar que mentiras destruíssem o sonho que construí com tanta honestidade. Lutar legalmente era quase impossível. Provar que perfis anônimos e blogueiros pagos estavam ligados a ele seria um pesadelo caro e demorado. Eu precisava de outra estratégia. Precisava lutar no meu próprio território, a cozinha. Foi aí que tive a ideia mais arriscada da minha vida. Decidi organizar um evento especial, uma noite de cozinha aberta. O conceito era simples e transparente, e eu convidaria todos os críticos, blogueiros de gastronomia da cidade, incluindo, secretamente, os perfis que eu sabia que estavam me atacando, e meus clientes mais leais para um jantar gratuito. A condição: eles jantariam em mesas montadas dentro da minha cozinha, enquanto eu e minha equipe preparávamos o serviço da noite em tempo real. Eles veriam nossa organização, nossa limpeza impecável, a qualidade dos nossos ingredientes frescos, acima de tudo, nossa paixão. Era uma aposta de tudo ou nada. Se algo desse errado, seria um desastre público. Se desse certo, seria a refutação definitiva de todas as mentiras. Minha equipe abraçou a ideia com uma lealdade que me emocionou. Passamos os dias seguintes preparando cada detalhe. Enviei os convites, com uma nota pessoal explicando que, em resposta aos rumores, eu gostaria de oferecer total transparência. A notícia do evento se espalhou, e o burburinho na cidade foi enorme. Ricardo, é claro, ficou sabendo. Ele me mandou uma mensagem, cozinha aberta. Que coragem, cara! Espero que ninguém encontre mais nenhum cabelo. Boa sorte! O sarcasmo pingava de cada palavra. A noite do evento chegou. A cozinha, normalmente um santuário de caos controlado, estava impecável e cheia de mesas. Os convidados começaram a chegar, os rostos uma mistura de curiosidade e ceticismo. Eu reconheci alguns dos blogueiros que haviam postado as críticas mais venenosas. Eles pareciam desconfortáveis, expostos. Antes de começarmos o serviço, eu peguei um microfone. Meu coração batia forte. Boa noite a todos, comecei, minha voz tremendo um pouco. Eu não vou falar sobre rumores. Eu não vou me defender com palavras. Esta noite, meu trabalho, minha equipe e minha comida falarão por mim. Bem-vindos à minha casa. Bem-vindos à raiz. O serviço começou. Foi o serviço mais intenso da minha vida. O som das facas, o chiado das panelas, os comandos da equipe, tudo acontecendo ao vivo, a centímetros dos nossos críticos. No meio do caos, eu estava no meu elemento, focado, calmo. A energia na cozinha mudou. O ceticismo dos convidados se transformou em fascínio. Eles estavam vendo a verdade crua do nosso ofício. Então, no auge da noite, a porta se abriu. E lá estava ele. O guia estrela. O crítico que todos esperavam. Ele tinha ouvido falar do evento e veio ver o chefe louco que cozinhava para seus inimigos. Ele se sentou em um canto, observando tudo em silêncio. Naquele momento, eu sabia que o futuro da minha carreira estava sendo decidido. A presença do guia estrela elevou a pressão a um nível quase insuportável, mas também nos encheu de adrenalina. Cada prato que saía da minha estação era uma declaração. O risoto de cogumelos selvagens, cremoso e perfeito, era a minha resposta à acusação de ingredientes de má qualidade. O peixe selado com precisão, a pele crocante e o interior suculento, era a minha resposta à calúnia sobre falta de técnica. Ao final do serviço, a cozinha foi aplaudida de pé. Eu estava exausto, encharcado de suor, mas sentia um orgulho que não cabia em mim. Meus clientes leais me abraçavam,
e até alguns dos blogueiros que me atacaram pareciam envergonhados, elogiando a comida timidamente. Foi então que um dos blogueiros mais jovens, um rapaz que havia escrito uma das piores críticas falsas, se aproximou de mim. Ele estava pálido e claramente abalado. Chefe, preciso falar com você, ele disse, a voz baixa. Fomos para o meu pequeno escritório nos fundos. Ele desabou. Contou que estava começando, desesperado por atenção, e que Ricardo o havia procurado. Ofereceu dinheiro e a promessa de conexões no meio se ele postasse uma crítica negativa e anônima sobre o meu restaurante. Ele me deu o texto pronto, o rapaz confessou, as lágrimas escorrendo. Disse que era assim que o jogo funcionava. Ele me mostrou as mensagens no celular. As instruções de Ricardo, as promessas, o pagamento. Era a prova irrefutável. A arma fumegante. Eu salvei as imagens, agradeci ao rapaz por sua coragem e disse que não iria arruinar a carreira dele. Ele já tinha aprendido sua lição. Em vez de ir até a mesa do Guia Estrela e expor o Ricardo ali mesmo, o que minha raiva queria fazer, respirei fundo e fiz algo diferente. Voltei para a cozinha, onde o crítico ainda estava, e simplesmente continuei meu trabalho de limpeza ao lado da minha equipe. Ele se aproximou de mim. Chefe, ele disse com seu sotaque carregado. Esta foi uma das noites mais extraordinárias da minha carreira. Você tem mais coragem do que a maioria dos chefes que conheço. E sua comida fala a verdade. Ele não precisou dizer mais nada. Na semana seguinte, a crítica saiu. O título era A Raiz, onde a integridade é o ingrediente principal. Foi uma carta de amor ao meu restaurante, à minha equipe, à minha comida. Mas, mais do que isso, ele mencionou, sem citar nomes, a campanha de rumores covarde que eu havia enfrentado e como a minha resposta transparente e corajosa era um exemplo para toda a indústria. A crítica viralizou. As reservas explodiram. Meu restaurante não apenas sobreviveu, ele se tornou uma lenda local, um símbolo de resiliência. Enquanto isso, o castelo de Ricardo começou a ruir. A história da confissão do blogueiro se espalhou nos bastidores. Outros chefes e donos de restaurantes, que também suspeitavam das táticas dele, começaram a se afastar. Seus fornecedores mais exclusivos, valorizando a reputação, romperam contratos. Sua equipe, sentindo a mudança dos ventos, começou a abandonar o navio. O palco, antes o lugar da moda, tornou-se o restaurante do traidor. Em menos de 6 meses, o restaurante de Ricardo fechou as portas. Ele estava financeiramente arruinado e sua reputação, destruída. Ele vendeu seu carro de luxo, mudou-se de seu apartamento moderno e, pelo que ouvi, voltou a morar com os pais. Eu nunca disse uma palavra publicamente sobre as provas que eu tinha. Eu não precisei. A comunidade gastronômica fez seu próprio julgamento. Minha vingança não foi um ato de retaliação, foi simplesmente o meu sucesso, construído sobre a verdade. Eu continuei focado no meu trabalho, expandindo a raiz de forma cuidadosa, sempre fiel aos meus princípios. 1 ano se passou desde a noite da cozinha aberta. Eu estava saindo do restaurante tarde da noite quando o vi. Ricardo estava parado do outro lado da rua, sob a luz fraca de um poste. Ele estava mais magro, a arrogância em sua postura substituída por algo que parecia quebrado. Ele me viu, hesitou, e então atravessou a rua. Helena, ele disse, a voz quase inaudível. Eu só queria dizer que me desculpe. Ele olhou nos meus olhos, e pela primeira vez, eu não vi o showman, nem o traidor. Vi o garoto assustado que eu conheci na escola de gastronomia, o amigo que havia se perdido em sua própria insegurança e ciúme. Eu estava com inveja, Helena, ele continuou. Você sempre teve a alma. Eu tinha a técnica, o show, mas você tinha a verdade na sua comida. E em vez de aprender com isso, eu tentei apagar. Foi a coisa mais estúpida e horrível que já fiz. Ele não pediu dinheiro. Não pediu um emprego.
Ele não pediu nada. Apenas ficou ali, oferecendo um pedido de desculpas que parecia, finalmente, genuíno. Eu pensei em todo o sofrimento, nas noites sem dormir, na humilhação. E então pensei na minha cozinha movimentada, na minha equipe feliz, no respeito que eu havia conquistado. E percebi que o rancor que eu guardava era um peso inútil. Eu sei, Ricardo, eu disse, finalmente. Eu sei. Fique bem. Eu me virei e fui para casa. Aquilo não era um perdão completo, talvez nunca seja. Nossa amizade estava morta, uma vítima de sua ambição. Mas naquele momento, eu escolhi deixar a raiva para trás. A experiência me mudou. Eu aprendi que em um mundo cheio de ruído e mentiras, a autenticidade é a sua maior arma. Aprendi que uma comunidade construída sobre respeito mútuo é mais forte do que qualquer ataque. E aprendi que o verdadeiro sucesso não é medido por críticas ou prêmios, mas pela capacidade de olhar para si mesmo no espelho e ter orgulho da pessoa que você vê. Meu restaurante continua a prosperar. E, às vezes, quando um jovem chefe me pede um conselho, eu conto a eles esta história. E eu sempre termino dizendo a mesma coisa: cozinhe com o coração. Seja honesto no seu ofício. E, acima de tudo, seja o tipo de pessoa que você gostaria de ter ao seu lado na cozinha. O resto, o sucesso, a reputação, tudo isso virá como consequência.